Oiê! Você já ouviu falar sobre ressignificar? Então, fica comigo aqui que eu vou te falar sobre isso. Eu me chamo Monique Ribeiro e esse é o canal A Arte da Alquimia. Esse canal ele foi feito para falar sobre a minha experiência, sobre como é que foi o passo a passo da minha descoberta com o ressignificar, que quer dizer a mesma coisa da alquimia. Se vocês não conhecem, a alquimia é o dom de transformar as coisas ruins em coisas boas. E logo mais, com o passar do tempo, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a minha história. E eu espero que vocês gostem. Então fica aqui, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e vamos me seguir, certo? Então é isso. Juliana, mulher! Tudo bem com você? Olha só. Hoje eu vim falar para vocês sobre ressignificar. A tão ouvida palavra que todo mundo fala, você tem que aprender a ressignificar, a filtrar tudo na sua vida e dar um novo sentido e transformação. A gente sabe que falando é muito fácil, né? Quero ver na prática. Então é isso. Hoje eu vim falar para vocês sobre a minha experiência. E ela foi da seguinte forma. Eu descobri há um tempo, uns 2 anos, que eu tinha um dom muito intenso, que tudo que eu faço manualmente, é escrita, é pintura, é desenho, qualquer coisa do tipo, cozinhar, jardinagem, qualquer coisa, acaba transformando o que eu sinto. E aí, eu também descobri, com muitos anos, muito tempo de autoconhecimento, autoajuda, que eu tinha o dom, o defeito, para ser mais exata, o defeito de fazer conexão emocional com cada coisa, cada pessoa. Por exemplo, eu como muita azeitona, eu sou muito fã de azeitona. E eu tive um problema com uma pessoa que ela me magoou muito e nós comíamos azeitona juntas, sempre. E eu passei 1 ano sem conseguir comer, porque eu não conseguia. Eu achava que eu estava fazendo algo com ligação com ela. Até eu entender que para mim era mais fácil eu juntar a conexão com alguma coisa, algum cheiro, alguma comida, do que com a pessoa que me causou sofrimento, por exemplo. Porque era muito mais fácil eu não comer azeitona do que eu nunca mais falar com a minha amiga. Consegue entender? Então eu criei essa conexão com cores. Então eu passei a não gostar de lilás, que era uma cor também que eu achava bonita, porque também era a cor favorita dela. Gente, a gente tem problema. E grave. Sabia? Então é isso. Eu descobri que eu poderia fazer algo para externar isso. Como que eu ia carregar para sempre uma dor que já passou? Né? Eu vou ficar me privando de uma coisa que eu gosto tanto, de um prazer que pra mim é tudo, por causa de uma mágoa que ficou em mim. E não sei se vocês sabem, mas a gente parando pra refletir, o que fica na gente, o sentimento, a dor, a tristeza, a mágoa, o que a gente arrasta, fala sobre a gente, não fala sobre a outra pessoa. Fala sobre o que eu deixei atingir em mim. E aí, o famoso gatilho, ela foi a pessoa que disparou o gatilho, que normalmente é o que a gente não enxerga. E aí, estava dentro, e eu comecei a notar que era culpa minha cultivar um sentimento tão triste e tão ruim. E não era ela quem tinha me plantado esse sentimento, ela só tinha despertado ele. Consegue entender? Eu espero que você consiga. Então, é sobre isso. Eu precisei descobrir formas para curar. Então eu comecei a procurar coisas que me fizessem externar essa dor e esse sofrimento. A princípio eu tenho uma tendência a me isolar. Eu acho que muita gente tem isso também. Se você tem, eu vou te dar um conselho. Se isole, mas por um período curto, para não te fazer tão mal. Porque quando você fica na sua zona de conforto por muito tempo, você acaba estagnando e
usufruindo do vitimismo, né? Porque é o que a gente faz. A gente se vitimiza porque ele tem um lado bom, que alimenta o nosso ego, né? Então, por mais ruim que seja admitir, sim, também temos vitimismo. Então, se você já passou por algo desse tipo, a minha experiência, ela é baseada nisso. Então, eu fui caminhar na natureza. A princípio, eu fui caminhar na praia, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu moro, né, na praia. E aí, isso me ajudou muito, sabe? A conseguir... Sabe assim, eu sou muito intuitiva e eu sou muito do sentir, do tocar, do paladar, do cheiro. O que o cheiro do mar me traz? O que esse barulho das ondas ele traz? O que ele bate e aflora? Porque do mesmo jeito que a pessoa vem, fala e magoa, uma onda, um barulho do mar, ele pode vir também aflorar algo. Cabe a gente deixar esse sentido aflorar, sabe? E aí, eu fiz isso, eu fui caminhar, eu sentei na areia, eu meditei, eu conversei com o mar, sim, por mais que pareça louco, eu conversei. Então, isso me ajudou muito a externar aquele momento, esse ambiente de mar, areia. Então, eu voltei pra casa. E aí eu fui ouvir barulho do mar em casa por vários dias para dormir, fazendo as coisas, para estudar. E eu procurei descobrir o porquê daquela minha dor em referência àquela coisa que eu bloqueei. Por que eu bloqueei? Por que me dói tanto saber que a pessoa vem e faz uma maldade comigo e me magoa? E aí, depois de pensar muito, eu descobri. Não foi ela que veio e me magoou. A minha mágoa, a minha dor e a minha tristeza era comigo por ter deixado fazerem isso. E eu demorei um tempo para descobrir que era eu fazendo mal a mim mesma. Porque o que o outro fala, o que ele fala em voz alta, fala sobre ele, sabe? Então, tipo, o que eu falo em voz alta tá falando sobre mim, não sobre você, por exemplo. E aí eu comecei a pensar assim, então talvez aquelas palavras sejam coisas que ela sente e não coisas que ela vê em mim. Então, será se eu sou isso mesmo? Será se é isso que eu passo? E aí, depois de muito pensar, de muito, eu percebi que eu não sou. Eu sei a minha essência, eu sei quem eu sou. Eu não preciso estar me provando pra ninguém. Eu não preciso passar em cada lugar, em cada amiga, me justificando sobre nenhuma situação, sabe? Porque no final das contas é a gente pela gente. E depois que eu comecei a refletir sobre isso, aí eu descobri, nossa, eu consegui ressignificar. Eu acho que foi a minha primeira ação assim de ressignificar da vida que eu percebi, né? Porque eu devo ter feito muitas outras e não notei. Normal, né? A gente só percebe quando tá sofrendo, se arrastando. E sim, eu tive muitas crises de depressão, de chorar, de tristeza, de me isolar, de não querer comer, de não querer interagir. E isso só fazia mal pra mim e pra minha família, que convive comigo em casa. E não é justo, jamais. Você ter um gatilho disparado por uma pessoa que não é a tua família, é um exemplo, que no caso também pode ser que seja. Mas, por exemplo, vamos supor, é uma amiga. Aí a minha amiga me causou tristeza, depressão, aquele gatilho todo de lá, de ficar isolada, trancada no quarto, sem comer, sem comunicar, sem falar com ninguém. Ok, a minha amiga me fez isso. Mas aí eu tô tratando mal assim, porque a partir do momento que eu me isolo e que eu me recuso a conviver com meus familiares, por exemplo, aí eu tô descontando neles um problema que foi outra pessoa que fez. Então aí eu me isolei dos meus filhos, eu me isolei do meu marido, e eu me isolei dos parentes, e eu me isolei de outras amigas, de outras pessoas, e me isolei de todo mundo. A única coisa que eu fiz era cumprir o trabalho
Não quero me comunicar com ninguém. E aí eu notei isso. Gente, o que eu tô fazendo? Eu tenho tanta coisa boa, eu tenho tanta coisa pra aproveitar, pra sorrir. Por que que, tipo, eu tenho 90% pra aproveitar? Por que que 10% tá me derrubando? Por que que eu tô deixando isso acontecer? E aí, depois de muito analisar e muito perceber, foi aí onde veio a primeira resposta. Eu não preciso disso. Como diz Rochelle, meu marido tem 2 empregos, eu não preciso passar por isso. E é isso, gente. Coitada, não tem 2 empregos, só tem 1. Mas é a mesma coisa. Eu não preciso me colocar em situação de tristeza. Eu não preciso demonstrar que eu tô triste para ficar triste. Captou? Eu posso ficar feliz, mas eu ter ficado triste com aquela pessoa. Mas eu posso continuar feliz. Então, depois que eu percebi isso, nossa, assim, ó, como que eu não notei isso antes? Porque ninguém me falou. E hoje estou aqui para compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido e que possam fazer proveito desse assunto, tá? O canal ele foi feito no propósito de externar a minha transformação. É a minha forma de poder compartilhar com o mundo o ponto de vista da pessoa que sofre. Eu não sou terapeuta, eu não sou formada nisso, apesar que eu estudo muitos assuntos, mas eu não trabalho com isso. Então, a minha ideia mesmo foi poder ajudar pessoas como eu precisei de ajuda e não consegui. Só consegui fazendo terapia, fazendo as terapias alternativas, constelação familiar, reiki, hipnose. Fiz de tudo que vocês imaginaram, tudo mesmo. E então, depois disso, eu espero que vocês curtam, se inscrevam no canal. Terá toda uma programação de postagem, será semanal. Eu sou nova por aqui, mas eu fico muito grata desde já e feliz por poder ajudar vocês a melhorar. Como vocês também com certeza vão me ajudar cada vez mais, porque é um grande desafio aparecer aqui em frente às câmeras e falar um pouco sobre mim. Que é muito mais fácil falar sobre o outro do que você notar coisas boas em você mesmo, né? Então, espero que vocês fiquem bem e que vocês continuem e possam comentar aqui embaixo para que eu possa ver qual conteúdo eu posso ir falando um pouquinho mais para vocês. Então é isso. Beijo!